jovens, que a graça e a paz de Jesus seja contigo, prezados jovens, prezados irmãos. Temos esta rica oportunidade de apresentar-vos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, mais uma revista, agora para estudar o livro de Josué, tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Que maravilha! Hoje nós vamos iniciar mais um trimestre com uma lição e temos esta rica oportunidade de analisar a Bíblia Sagrada, agora do ponto de vista no livro de Josué. Ali nós temos muitos princípios, ali nós temos muitas ordenanças, ali nós temos um esboço do que é a unidade da igreja e nós vamos ser ricamente abençoados através desta lição e através desta revista ao longo destes 3 meses no qual nós vamos estudar esta lição. Hoje, dia 5/4/2020, nós vamos estudar a lição de número 1, cujo título é O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. Nós vamos ter a oportunidade de hoje fundamentar todo o nosso estudo ao longo desses 3 meses. Hoje nós vamos pavimentar a via na qual nós vamos estar andando durante esses próximos 3 meses. Será uma aula introdutória, será uma aula um pouco mais técnica, porque nós vamos estar vendo e analisando alguns detalhes importantes que vão fazer-nos entender o restante da lição ao longo desses 3 meses. Mas, de antemão, meus irmãos, eu gostaria de combinar algumas coisas com vocês que estarão estudando esta lição. Para isso, eu quero pedir que você entre no YouTube, se você está vendo esse vídeo por outra plataforma, e se inscreva no canal do nosso YouTube. Nós estamos vendo e acompanhando que muitas pessoas estão assistindo às aulas, mas não estão se inscrevendo no canal. Eu peço que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal, logo abaixo do vídeo tem o botão vermelho inscrever-se, clique ali, ative o sino das notificações, porque não postaremos vídeos somente durante esta pandemia do coronavírus. Após passar e as nossas atividades na igreja voltarem ao normal, nós também continuaremos a postar alguns vídeos. Então nós queremos que todos os irmãos acompanhem. Nós estamos esboçando outras coisas, não só da escola dominical, mas também de outros departamentos, e nós queremos fortalecer o nosso canal. Portanto, se inscreva. ADI Setor São Luís. ADI Setor São Luís. Essa é o primeiro combinado nosso. O segundo, meus irmãos, como nós estamos estudando um livro, e é um livro grande, o livro de Josué, são aproximadamente 24 capítulos, eu gostaria de pedir que todos mesmo, que nós vamos estudar essa revista, que nós leiamos o livro de Josué. Como é que nós vamos ler? Tem 2 cronogramas que eu quero passar, e eu quero pedir a sua compreensão para que atenda esses 2 cronogramas. Qual que é o primeiro? O primeiro é ler o livro de Josué de uma só vez, os 24 capítulos. Eu sempre tenho dito que ler um livro da Bíblia de uma única vez é muito proveitoso, é muito enriquecedor. E nós temos uma outra visão do que é aquele livro quando nós lemos ele apenas de uma vez, numa sentada. Então eu quero recomendar que você de início leia este livro de uma só vez. Tire um dia, tire um momento, tire um tempo. Nós agora, na maioria de nós, estamos em casa de quarentena. Temos esta oportunidade de analisar e ler um livro grande, razoavelmente grande, como é o livro de Josué, de uma só vez. Então isso, primeiramente, vai ser enriquecedor para você e vai ser enriquecedor para a sua alma e espírito. O segundo cronograma que eu quero propor é que você leia, depois de ler o livro uma vez, leia um capítulo por dia. Então, um capítulo por dia você vai ler. E aí, durante esses 3 meses, nós vamos ler o livro de Josué praticamente 3 vezes. Como é que você vai fazer isso? Você vai ler um capítulo de segunda
a sábado. No domingo, como nós vamos estudar a lição, você pode pular a leitura e na segunda você inicia de novo até o próximo sábado. E assim, valendo os 24 capítulos de Josué. Quando chegar no final, você retorna para o começo. Por que isso? Certamente a sua leitura, ou melhor, o seu estudo sobre o livro de Josué vai ser muito mais enriquecedor e vai ser muito mais proveitoso ao longo desses 3 meses se você fizer dessa maneira. Essa é a minha sugestão, essa é a minha dica para que nós iniciemos este estudo no livro de Josué. Para mim, o livro de Josué é um destaque muito bonito na Bíblia. É um livro que fala de cumprimento de promessa. É um livro que aponta inteiramente para a vida do Senhor Jesus e para o arrebatamento da igreja. Então, eu particularmente gosto muito dos livros, 2 livros do Antigo Testamento, Isaías e Josué. Esses 2 livros, para mim, eles são fundamentais e particularmente para mim, tem uma beleza que eu chamo de indizível, é uma beleza que não pode ser medida. Dito isso, vamos à nossa lição e vamos começar o estudo da lição de número 1, cujo título é o livro de Josué, Tempo de Conquistas. O texto do dia diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37. A síntese: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. E o nosso texto bíblico está no livro de Josué, capítulo 1, dos versos 1 ao 6. Versos 1 ao 6 no livro de Josué, capítulo 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, for-o tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhe daria. Amém. Tendo lido este texto, curvemos nossas cabeças e façamos uma breve oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero glorificar-te, meu Jesus, por mais um dia qual o Senhor nos concede da tua graça, em estarmos na tua presença, podendo estudar este conteúdo, podendo estudar esta lição, podendo estudar esta revista, e queremos ser gratos ao Senhor por todas as coisas ao qual o Senhor tens feito. Queremos pedir a tua bênção sobre todos os teus filhos. Nós que iremos expor a lição, os teus filhos que irão estudar a sua palavra, para que nós sejamos abençoados e enriquecidos pelo poder da palavra de Deus. Se conosco mais uma vez, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós queremos introduzir esta lição e de início eu quero fazer um resumo do povo de Israel que saiu do Egito. Nós vamos lembrar que o povo de Israel estava preso no Egito ao longo de muitos anos, quase 400 anos ou mais de 400 anos. O povo ficou ali no Egito cativo, não durante todo este período que eles ficaram como escravos, não foi durante todo esse período, mas foi um período de 430 anos que eles ficaram ali lotados no Egito. Quando o povo sai do Egito e o povo já diretamente eles vão à terra de Canaã, diretamente eles vão à terra prometida.
E quando Moisés chega próximo da terra, ele separa 12 espias, 12 homens, um de cada tribo, para enviar para a terra de Canaã, a espiar o que havia na terra, como era a terra, quem eram as pessoas que habitavam na terra. E isso foi feito. Dos 12 espias, depois de 40 dias que eles passaram espionando a terra, depois de 40 dias eles voltaram. E dos 12, 2 espias trouxeram notícias boas e trouxeram notícias encorajadoras para o povo de Israel. Quem eram esses 2 espias? Calebe e Josué. Os outros 10 espias trouxeram notícias que causaram um certo espanto, um certo medo e colocaram dúvida no coração e na fé daqueles irmãos. E ali começou uma grande decepção por parte do povo, porque aquele povo não acreditava que Deus poderia os fazer herdar aquela terra. Então Josué e Calebe, tentando animar o povo, tentando lembrar das promessas, tentando confiar em Deus, não conseguiram animar aquele povo para herdar aquela terra, para tomar aquela terra. E os irmãos sabem que por consequência disso, o povo passou 40 anos peregrinando no deserto. Nesses 40 anos, Deus fez uma promessa de que, a partir daquele momento, Deus iria matar toda aquela geração. Matar no sentido de deixá-los morrer, né? Deixá-los morrer durante esses 40 anos. Então houve uma separação. As pessoas de 20 anos para cima, daqueles que saíram do Egito, nenhum deles herdou a terra prometida. Dos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, ninguém entrou no Egito. Somente Josué e Calebe. E o povo que entrou no Egito foram aqueles da segunda geração, dos 20 anos para baixo. E aí essa geração cresceu no deserto, se desenvolveu no deserto e depois dos 40 anos herdaram a terra. Isso pode ser visto no livro de Números. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, livro de Números 32, os versículos 11 a 13. A minha Bíblia tem uma tradução um pouquinho diferente, mas é compreensível. Diz assim: de todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho do Quenezeu, de Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Números 32, versos 11 a 13. Moisés havia conduzido o povo de Israel pelo deserto ao longo desses 40 anos, mas agora o líder de Israel, o líder do povo, tinha cumprido a sua missão. Moisés, ele sobe num monte que tem na frente da terra prometida, chamado Monte Nebo. E neste monte ele faz a sua última visita, ou a última vista à terra prometida. Ele vê a terra, ele desce e ele morre ali no pé da terra prometida. Nem Moisés, que saiu do Egito e operou grandes coisas, entrou nessa terra. Se nós queremos ver isso, nós podemos ir ao capítulo 34 de Deuteronômio, 34 de Deuteronômio, e ler este capítulo por inteiro, que é bem pequenininho, tem apenas 12 versículos. Diz assim: então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, até o topo do Pisga, ao lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra de Gileade e Adã, toda a terra de Naphtali,
até de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão com Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias na campina de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, porém contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. Então esse é o relato da vida e da morte deste servo de Deus, Moisés. Assim, Josué tomou o seu lugar. Josué foi o discípulo fiel de Moisés, que liderou o povo na conquista da terra prometida. Moisés tirou o povo do Egito, Moisés peregrinou com o povo no deserto, Moisés deu a lei para o povo, mas quem fez o povo conquistar a terra foi este servo de Deus chamado Josué. E Josué é o nome que leva, o nome do livro que leva o nome desse personagem, grande homem de Deus chamado Josué. Entrando aí no tópico primeiro, o livro de Josué, o ponto 1, diz assim, uma visão panorâmica. O livro de Josué é uma continuação histórica daquilo que nós vimos em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A sequência fiel desses relatos históricos estão contidas no livro de Josué. É uma sequência histórica, é como se fosse uma enciclopédia, né? Ou como se fosse um livro em vários volumes, né? A sequência histórica é marcada aqui no livro de Josué. É muito provável que ele mesmo tenha escrito este livro, ele que foi o autor principal, com exceção do último capítulo, né, de uma parte final do último capítulo que fala da sua morte. Então provavelmente uma outra pessoa deve ter completado, mas foi Josué o próprio que escreveu este livro por volta do ano 1400 a.C. E para nós nos atentarmos, meus irmãos, e notarmos que há uma palavra-chave que permeia, uma palavra-chave que caminha junto com o livro de Josué. E esta palavra-chave será muito repetida durante estes 3 meses em que estudaremos estas lições. Esta palavra-chave é promessa. Esta palavra-chave, promessa, acompanha o livro de Josué do começo ao fim. Esta é uma das palavras-chave que nós vamos estudar durante todo este trimestre, ao longo dessas 13 lições, essas 13 pérolas que nós temos a ver aqui durante este período. A promessa, a primeira promessa que nós vemos é o povo chegar à terra, porque Deus havia dito a Abraão, seu servo, que faria a sua descendência, os seus filhos herdarem uma terra especial, uma terra de grande bonança. E aqui nós vemos o cumprimento desta promessa. O nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Muitos podem a ter por tardia,
mas o Senhor nosso Deus, Ele cumpre promessas. Passando para o ponto 2, nós temos como era o mundo naquela época. Nós podemos pensar que naquela época não existia quase ninguém sobre a face da terra, o que não é verdade. O Egito era uma grande nação naquela época, era a nação principal, era uma nação mais organizada, mais desenvolvida, mas não era o único povo sobre a terra. Grandes nações que nós vimos, que nós vamos vir a conhecer ainda na Bíblia, como a Síria, como Babilônia, como os gregos ou como os romanos, ainda estavam se desenvolvendo, mas o princípio do seu povo, a gênese desses povos, já estavam nas regiões onde os seus países cresceram. Na Europa, por exemplo, já tinha pessoas, no Japão já tinha pessoas, no México tinha pessoas, não tinha pessoas, por exemplo, na América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, e provavelmente não tinha pessoas onde hoje é o Brasil, provavelmente, né? Não temos nenhum relato. Mas existiam muitas civilizações, sim, já naquela época. E passando para o próximo ponto, Canaã. Nós sabemos que Canaã não é simplesmente uma terra, um lugar geográfico. Canaã é um dos descendentes de Noé. Canaã é um dos descendentes de Cã, que é filho de Noé. Cã foi aquele filho que desonrou seu pai vendo a sua nudez e mostrando a nudez de seu pai para os seus irmãos. Nós vamos ver isso no capítulo 10 de Gênesis. Depois que Cã faz isso com seu pai Noé, nós vemos que Noé pronuncia uma maldição sobre Cã. E aquele que sofre a maldição não é Cã, mas sim toda a sua descendência, entre eles Canaã. Canaã deve ser um tetraneto de Cã. E Canaã deu o nome aonde ficaram os descendentes desse personagem. Canaã teve muitos filhos e foi pai de muitos povos. Então nós vemos isso no livro de Josué mesmo. Os heveus, perezeus, jebuseus, heteus, tudo que é eus eram descendência de Canaã. E eles, para honrar o seu pai, né, o seu progenitor, colocaram o nome daquele lugar, o nome de seu pai, Canaã. O território onde era Canaã e onde hoje é Israel é um território bem pequeno, meus irmãos. Ele é muito menor que o estado de São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo deve dar 5 ou 6 vezes o tamanho de Israel. Israel deve ser o tamanho do estado do Sergipe, mais ou menos, né? E lógico que nós estamos falando hoje, mas nos dias de glória de Israel, que são os dias de Davi, os dias de Salomão, esse reino se estendeu muito mais. Porém, nessa época, tanto na época de Josué quanto hoje, o reino tinha um local geográfico um pouco menor, né? mais ou menos o tamanho do estado do Sergipe. Tendo dito isso, vamos ao tópico de número 2. Glórias a Deus, vamos ao tópico de número 2, o propósito, a divisão, o valor do livro de Josué. O ponto 1 diz assim, o propósito. O livro, meus irmãos, de Josué, ele tem alguns propósitos. Qual que é o primeiro propósito? Cumprir as promessas de Deus para com o seu povo. Esse é o primeiro e grande propósito do livro de Josué. Como eu disse no início, a palavra-chave do livro é promessa. Então, o livro não tem outro propósito a não ser mostrar que Deus cumpriu a sua promessa feita a seu servo Abraão. Deus foi beneficente, ou melhor, benevolente com o seu servo Abraão em lhe cumprir
a promessa. O segundo propósito é mostrar a conquista da terra e como Deus deu vitória ao povo hebreu. Deixe-me fazer uma distinção aqui previamente. O povo até aqui era chamado de povo hebreu. O povo de Israel é depois que conquista a terra. Aí sim eles são os israelitas. E depois, mais para frente, não chega no livro de Josué, bem mais para frente, o povo judeu. Depois que eles foram para o cativeiro e voltaram, eles ficaram conhecidos como povo judeu. Mas até então era conhecido como povo hebreu. Então, o segundo propósito seria mostrar a conquista da terra e como Deus deu vitória aos hebreus. E aí você vai ver no livro de Josué um relato bastante grande sobre as várias guerras que Josué travou com vários reinos, com vários povos para conquistar a terra e como Deus foi fiel em lhes dar a vitória. Um terceiro propósito é mostrar a divisão da terra entre todas as tribos e famílias e também para a família de Caleb. Nós vamos lembrar que o povo de Israel tem 12 tribos, mais a tribo de Levi, que não tinha lugar específico, mais o povo da família de Caleb. Caleb foi alguém que, como dissemos anteriormente, foi daquela geração de 20 anos para cima que conseguiu entrar na terra, só ele e Josué. E pela sua fidelidade, Caleb recebeu uma porção que era somente sua, somente da sua família. Então o livro tem a preocupação de zelar por aqueles que são fiéis e mostrar aqueles que são infiéis também. E um quarto e último propósito é mostrar que depois da conquista da terra, o povo ainda não servia a Deus fielmente. Isso nós vamos ver mais lá no final do livro de Josué, como o povo era rebelde, como o povo era duro de coração, como o povo era incrédulo. Eu costumo dizer e digo sempre aos meus alunos, nada novo debaixo do sol, né? Nada novo, como diz o sábio Salomão. Ponto 2, nós vamos falar sobre a divisão do livro, né? O livro de Josué começa com o chamado desse personagem central, né, do livro e termina com a sua morte, né? Então ele começa com o chamado de Josué, termina com a morte de Josué. E morte, consequentemente, foi registrado por uma outra pessoa. Cabe a nós fazermos um resumo aqui da vida pessoal deste homem de Deus chamado Josué. Quem era Josué? Embora a próxima lição vá se deter exatamente neste assunto, né, do chamado de Josué, nós podemos esboçar aqui quem era Josué. Josué, ele era um homem escolhido pelo Senhor. Nós vamos ver que ao ser chamado por Moisés, imediatamente Deus muda o nome deste homem chamado Josué. O nome dele não era Josué, ele tinha um outro nome. Nós podemos ver isso no livro de Números. E Josué, ele tem um nome mudado. O nome de Josué é o mesmo nome de Jesus em hebraico, que é Yeshua. É o mesmo nome, não muda nada. Agora, só não me pergunte por que um ficou Josué e o outro ficou Jesus, né? Aí é uma confusão muito grande. Mas é o mesmo nome, é a mesma grafia. E este homem, ele era o comandante do exército de Israel. Quando o povo de Israel entrava em alguma briga, e eles entraram em briga muitas vezes peregrinando 40 anos no deserto, o grande líder deste povo nas guerras era Josué. Josué também, como nós dissemos, foi um dos 12 espias que foram enviados à terra naquela primeira vez para espionar a terra e ver como era a terra. Ele era um homem escolhido por Deus. E depois da sua volta, ele foi o discípulo de Moisés, aquele que estava mais próximo de Moisés. Os irmãos, lendo o livro de Êxodo, o livro de Números, pode ver que muitas vezes Moisés subia ao monte
e para receber alguma orientação da parte de Deus, e o monte fumegava, o monte pegava fogo, o monte tremia, e o povo ficava lá embaixo, longe do monte, com medo de Deus matar todo aquele povo. Mas onde estava Josué? Josué estava muitas vezes no meio do monte, intercedendo por Moisés. Um outro fato também é quando Moisés entra dentro do tabernáculo. O povo ficava longe do tabernáculo, Moisés ficava dentro e Josué ficava de joelhos na porta do tabernáculo. Josué não é uma pessoa qualquer, ele foi um discípulo fiel de Moisés, ele foi alguém escolhido pelo próprio Deus para estar ao lado de Moisés, e depois da sua morte, Moisés deixou este grande peso sobre os ombros deste servo fiel chamado Josué. Um homem pequeno, de uma família pequena, que não tinha muita expressão em Israel, mas a unção do Espírito estava sobre ele, porque o Senhor lhe escolheu. E sejamos nós também assim. É interessante também dizer que o livro ele tem 4 seções ou 4 partes, né? A primeira, que é o capítulo 1 ao capítulo 5, que é a preparação para a conquista da terra. O segundo é o capítulo 6 ao 12, que é a conquista efetiva da terra. E depois o capítulo 13 ao 22, que é a divisão da terra pelas tribos. E aí uma seção final, que é o capítulo 23 e 24, onde fala da mensagem final que Josué deixou para o povo de Israel. Aí sim, o povo de Israel, os israelitas. O último ponto deste tópico é o valor. Qual é o valor que este livro tem dentro da Bíblia Sagrada? Uma coisa interessante, meus irmãos, é que na Bíblia, e nós podemos ver isso no livro de Josué, mas na Bíblia toda, estou abrindo aqui, nós podemos notar que as grandes falhas dos homens de Deus nunca foram escondidas. O relato bíblico não se preocupa em tirar da sua mensagem as falhas que os homens de Deus cometeram. Isso é mais evidente na pessoa de Davi, mas em Josué nós vemos que ele cometeu uma falha. E isso está lá registrado no capítulo 15 ou 16 do seu livro. Nós vamos estudar um pouquinho no meio da nossa revista, mas ele comete uma falha em se unir com um rei que ele devia aniquilar. Ele falha. E ele mesmo, sendo o autor do livro, ele não se preocupa em retirar isso do livro para preservar a sua imagem. Muito pelo contrário, ele atesta ali que ele errou e que ele é passível deste erro, né? Ele confessa o seu pecado e o deixa. Ele confessa o seu pecado e o deixa, né? E ele deixa isso ainda registrado textualmente. O livro, ele nos mostra, sobretudo, o valor da unidade. Esse princípio, meus irmãos, é muito importante. Esse princípio é fundamental e indispensável. O livro de Josué, ele mostra o valor da unidade do povo de Deus. Unidade na igreja, unidade na família, unidade no casamento, unidade entre os grupos. Unidade é uma coisa que a igreja precisa muito nos nossos dias, que o povo de Deus necessita incansavelmente. E o livro, por fim, nos mostra o poder da confiança nas promessas de Deus. Nós vamos ter tempo de analisar como Deus fez durante os 40 anos e como Deus fez aqui nesses últimos momentos do povo de Israel, tentando entrar na terra do Egito. Uma geração e a segunda geração. As coisas parecem que se encaixam, parece que Deus faz como um espelho, né? Parece que a história
ela é cíclica, porque as mesmas coisas que aconteceram com aquela velha geração que peregrinou 40 anos no deserto, também acontece agora com esta geração que vai entrar na terra. Os eventos são muito parecidos. Por exemplo, lá o povo de Israel atravessa o mar. Aqui eles atravessam o Rio Jordão. Lá eles conseguem, eles passam 40 dias na terra e 40 anos no deserto. Aqui eles passam um tempo observando a terra e verificando todas as coisas que deveriam acontecer antes da sua entrada. As semelhanças são muito parecidas, as semelhanças são muito grandes. Então, nós vamos ter tempo de analisar todos esses detalhes com maior tempo durante todas estas lições. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais uma lição. Por fim, estudemos o tópico de número 3, antecedentes históricos. Primeiro, meus irmãos, nós devemos olhar a Bíblia e o povo hebreu e como esse povo hebreu chegou até aquele momento, né? O que eles passaram, o que aconteceu para que eles chegassem até aquele momento de entrar na Terra Prometida. Vamos lembrar que aquele povo caminhou 40 anos no deserto. Aquele povo viu grandes milagres. Aquele povo viu grandes operações de maravilhas. Se nós lermos o capítulo 8 de Deuteronômio, que é como um resumo que Moisés faz deste período, nós vamos ver lá que Moisés diz que as roupas daqueles irmãos, elas não se consumiam. Moisés vai dizer que os sapatos deles não se gastavam, né? Tem até aquele hino do Voz da Verdade, né? Que fala exatamente disso, né? Que é o projeto no deserto, né? O hino inteiro é tirado do capítulo 8, né? De Deuteronômio. Então os sapatos, as roupas não se consumiam. Aquele povo vivia num deserto. O deserto é um lugar muito quente durante o dia, mas tinha uma coluna de fogo no qual protegia eles do sol durante todo o dia. E à noite o deserto é muito frio, então existia ali uma coluna de fogo para os aquecer durante a noite. Existia um maná que Deus dava todos os dias. Quando o povo acordava, o maná estava ali, pronto para ser degustado por todo aquele povo. Quando o povo enjoava do maná, Deus mandava as codornizes para satisfazer a fome. A sede era matada por uma água que saía da rocha, que brotava de uma rocha. Então, meus irmãos, os milagres eles eram muito evidentes, muito grandes. Eram maravilhas que para nós, para qualquer um de nós, nos dias de hoje, seria inigualável. Só que mesmo assim, nós sabemos que aquele povo não creu, que aquele povo foi infiel a Deus e, como já falamos, eles pereceram no deserto. O ponto 2 fala sobre as últimas palavras de Moisés, né? Nós lemos ali o capítulo 34, né? No qual Moisés ele sobe até o Monte Nebo e ali ele olha a terra, ele desce e falece. Mas se nós lermos o livro todo de Deuteronômio, é um discurso de Moisés antes da entrada na terra pelo povo. As últimas palavras de Moisés compõem todo o livro de Deuteronômio. As últimas palavras de Moisés é como se ele fizesse uma retrospectiva. Lembra aquela retrospectiva que todos os canais de televisão fazem no fim do ano? Moisés está fazendo a mesma coisa com o povo de Israel. Ele lembra toda a trajetória do povo de Israel no deserto, no Egito e até aquele momento onde eles estão falando ali. Depois que Moisés faz esse discurso, ele vem a falecer, né? Então essas últimas palavras de Moisés nós vemos durante todo o livro de Deuteronômio, e ali nós podemos ver as palavras de Moisés, como Deus se compadeceu do povo
muitas e muitas vezes. E o ponto 3 vai falar sobre um novo tempo de fé e expectativas, né? O povo que chega na Terra Prometida agora era aquela segunda geração, né, que nós falamos anteriormente. Esse povo, eles eram diferentes dos seus pais. Esse povo, ele tinha mais fé. Esse povo tinha mais vigor. Esse povo, ele tinha uma esperança e uma expectativa maior no seu Deus primeiramente. E esse povo, eles estavam confiantes dessa vez, confiantes que Deus sim faria-os herdar a terra prometida, né? Isso nós podemos ver lá no capítulo 11 de Hebreus, né? Que nós vamos ver que as muralhas de Jericó foram derribadas pela fé. É a fé, meus irmãos, a fé que remove montanhas. Então nós podemos concluir daí que o povo sim estava cheio de fé, o povo estava cheio de poder, o povo estava cheio de virtude de Deus, o povo estava confiante, o povo estava unido para poder atender a expectativa e conquistar a terra, que é o tema da nossa lição, tempo de conquista. Para nós conquistarmos, meus irmãos, é preciso ter fé. Para nós conquistarmos é preciso crer, mesmo em tempos de dificuldade. É preciso ir além. Não é possível nós conquistarmos alguma coisa vivendo uma vida superficial. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. Foi isso que aconteceu com aquele povo. O povo não mais temeu como seus pais. O povo creu que havia chegado a hora de obter a vitória. Com a fé do povo renovada e as expectativas positivas, eles entraram para conquistar a terra que emana leite e mel, né? É óbvio, tudo isso aqui nós estamos apenas falando de uma maneira geral, de uma maneira panorâmica. Nós vamos entrar mais detalhadamente ao longo deste trimestre em todas estas lições e aí nós vamos obter princípios importantes, né? Princípios de fé, princípios de união, princípios de conquista, e nós vamos poder ver isso mais detalhadamente. Então, meus irmãos, concluindo a lição de hoje, nós podemos aprender no livro de Josué quais são os princípios da união da igreja, quais são os princípios da união da família, da união de um grupo, da união de um povo. Nós podemos ver como é valioso andar de acordo com a vontade de Deus numa vida sem pecado, como é bom nós nos separarmos do mundo, como é bom nós vivermos uma vida santificada, como é bom nós vivemos uma vida separada, como é bom nós vivermos uma vida íntegra diante de Deus. Isso é uma riqueza insondável. E também nós podemos verificar neste livro, nesta revista, nós vamos ter oportunidade de adentrar também mais detalhadamente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Tem uma tradução que é a NVI, que ela diz assim: e Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Ou seja, se Deus chamou, nós podemos confiar que Ele vai realizar. Se Deus prometeu, nós podemos realizar que Ele vai cumprir. Se Deus falou, nós podemos crer que Ele não é filho do homem para mentir e nem homem para se arrepender, então Ele vai fazer. O livro de Josué é um testemunho e um tratado de fé muito grande que nós vamos ter a oportunidade de ver ao longo deste trimestre. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, e eu recomendo a você que estude essa lição em família, que estude essa lição com a sua Bíblia, que estude essa lição com os slides que sempre estarão
nas descrições do vídeo, podem ser baixados ali. Eu coloco algumas imagens, coloco alguns mapas para facilitar o seu entendimento da lição. Nós ainda não recebemos as lições, ou melhor, nós recebemos as lições, mas não temos como transmitir a todos os alunos devido a este momento que nós estamos vivendo, mas nós podemos acompanhar as lições por PDF, o conteúdo é o mesmo e assim nós vamos poder obter maior ganho com o estudo dessas lições. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Ore por nós e nós estaremos orando por vocês também. Deus abençoe, que a paz seja contigo.